Bom dia, amados, pedindo a presença de Deus, pedindo as suas bênçãos, sua inspiração. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Abacuque. É apenas um pequeno resumo muito rápido. Encorajo vocês a lerem o livro, que é 3 capítulos, muito fácil de ser lido, para vocês terem uma ideia mais profunda sobre o livro. Esse livro foi escrito pelo profeta Abacuque e é sobre Judá, o julgamento de Deus sobre Judá. Ele foi escrito nos anos de 609 a 698 a.C. Esse livro faz parte da classe dos menores profetas, que são os menores livros do Antigo Testamento. A seguir, vou colocar para vocês a lista de todos os profetas dessa classe dos menores profetas. Vejam a seguir. Os livros dos 12 menores profetas, que são os menores livros, são os últimos livros do Antigo Testamento, e eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro vai começar com Abacuque fazendo uma série de questionamentos muito sérios a Deus. E o primeiro capítulo é devotado a esses questionamentos, em que ele pergunta para Deus o porquê de tanto sofrimento que ele estava cansado de ver acontecendo à sua volta sem resolução, e que ele sabia que o julgamento de Deus estava sobre eles, mas Abacuque não compreendia até quando essa injustiça iria continuar, prevendo também a invasão de Judá pelos babilônios. E daí vai falar de toda a maldade dos babilônios. Os babilônios é o povo caldeu. Esse questionamento é muito sério. Vou colocar aí para vocês alguns exemplos, para vocês terem uma ideia do que se trata. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Abacuque 1, versículo 2. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Abacuque 1, versículo 3. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Abacuque 1, versículo 4. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Abacuque 1, versículo 6. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Abacuque 1, versículo 7. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Abacuque 1, versículo 11. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Abacuque 1, versículo 12. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Abacuque 1, versículo 17.
Judá estava totalmente corrompida, vivendo sobre uma atitude totalmente pecaminosa. Tanto as pessoas como os políticos, todas as classes sociais envolvidas no pecado em todos os sentidos. Mas aí vem a questão de, sob o julgamento de Deus, Deus usar a Babilônia para redimir Judá. Mas quando a Babilônia invade Judá e faz deles escravos, o que acontece? Eles vão descobrindo a maldade que está no povo caldeu, que são os babilônios. E daí eles não compreendem como que um Deus tão justo pode levar esse tipo de julgamento a eles, sendo que os babilônios eram muito maus. Então nós vamos ver que esse capítulo ele é fundamental para a gente entender a revolução dos pensamentos que acontecia na cabeça de Abacuque como profeta e como profetizar para o seu povo, esclarecendo as coisas. Então ele não estava acusando a Deus ou sendo prepotente, não é nada disso, mas ele queria entender essa situação para poder levar a mensagem de Deus corretamente. Vejam a seguir. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dirá à minha queixa? Abacuque 2, versículo 1. Então o Senhor disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Abacuque 2, versículo 2. Depois de tantos questionamentos e do pedido do profeta, Deus resolve responder às questões. E Deus vai deixar muito claro que ele também não está contente com os babilônios. Apesar dele ter usado os babilônios para trazer Judá ao arrependimento, mas Deus vai dizer que ele também vai julgar os babilônios pela sua injustiça. Daí Deus vai acusar os babilônios de muitas coisas no capítulo 2. Por exemplo, o homicídio e a violência, a corrupção, a escravidão, a desonestidade, a idolatria, a extorsão, roubos, saques, destruição da natureza e injustiça social em todos os sentidos. Essa é a acusação de Deus sobre os caldeus, que são os babilônios. E também anunciando a queda da Babilônia, porque o que aconteceu? A Babilônia caiu e foi tomada pelos persas. Deus deixa entender a questão do orgulho do homem por trás de toda essa mensagem, que o rico ele está muito orgulhoso da sua riqueza, o religioso muito orgulhoso de sua religião, o incrédulo muito orgulhoso de sua incredulidade, o idólatra muito orgulhoso de sua idolatria, as pessoas orgulhosas do seu lugar na sociedade, o homem instruído orgulhoso de sua inteligência, do seu aprendizado. Então, existem muitas formas de orgulho, que é um orgulho pessoal, não orgulho por aquilo que Deus está fazendo por todos nós. Então veja o questionamento de Deus e a vontade dele em retirar todo esse orgulho da humanidade, que é um orgulho voltado para o homem, que mesmo ele estando errado, fazendo todas as coisas do oposto que Deus quer que ele faça, ele ainda sente orgulho disso.
Da mesma forma, acontece nos dias de hoje. A gente tem orgulho de muita coisa que é muito má para nós, de muita coisa que Deus abomina, mas faz parte do nosso orgulho, da gente querer ter o melhor para mostrar para os homens. E através desse orgulho, essa vontade de querer mais e mais e mais, começa a opressão do menos favorecido, tanto de uma pessoa para outra, como do presidente para o povo. E aí vai. Então, se a gente eliminar esse orgulho que não é direcionado a Deus, mas ao homem, tudo vai melhorar. E Deus tem como plano retirar esse orgulho e fazer com que a gente se torne mais humilde. E uma humildade não de abaixar a cabeça para o homem, mas de reverenciar a Deus. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Abacuque 2, versículo 4. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Abacuque 2, versículo 5. Que aflição espera vocês que constroem cidades com o dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Abacuque 2, versículo 12. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou uma imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Abacuque 2, versículo 18. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra: levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. Abacuque 2, versículo 19. Aí entra também a questão da fé e da justiça, que está muito claro aí no capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé. Hoje em dia também existe muita confusão sobre a fé. As pessoas, elas fazem tudo para mostrar que têm fé, mas a fé é algo dado por Deus. A fé é um dom divino. Toda pessoa que é considerada justa, ela tem um nível de fé. Agora, a fé não acontece quando a gente vai dentro da igreja, ou quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com alguém sobre Deus. Não é uma fé que acontece agora e daqui a pouco não acontece mais. A fé tem que ser um estilo de vida, tem que ser algo constante em nossa vida, que a gente adquire sendo uma pessoa justa. Deus acrescenta a fé em nós. E essa fé se torna estilo de vida para nós. A gente vive pela fé, não pela visão das coisas. É aquilo que está dentro de nós. A gente acredita e acredita em todos os momentos de nossa vida. Então vamos ver mais alguns exemplos. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Romanos 1, versículo 17. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele.
Hebreus 10, versículo 38. Resumindo aí, a fé não é por ser devoto a Deus, aos santos ou aos anjos. A devoção não prova a fé. A fé não é através do trabalho. Eu vou trabalhar para me ajudar os pobres, vou lá no hospital fazer visitas. Isso tudo não estou falando que não faz parte, mas é um trabalho que a pessoa está fazendo para mostrar que tem fé. Não confundir a beneficência com o trabalho para adquirir fé. São duas coisas. A beneficência é agradável a Deus, mas eu estou falando aqui da questão da fé, que não é indo no hospital visitar os enfermos, indo lá na cadeia visitar os presos que a gente vai adquirir fé. Não, a gente está adquirindo outros créditos na área da beneficência, mas não da fé. Outra coisa é o sentimento. A pessoa vai se voltar a Deus e vai se mostrar tão contrito e vai pular, saltar e vai dizer que tem fé. Não, também não. Que todas as demonstrações de fé não é a verdadeira fé. São demonstrações, é o nosso esforço para que Deus nos veja. Mas isso também não prova que a gente é justo e que a gente já recebeu a fé de Deus. Para terminar, não são as circunstâncias. Por exemplo, eu peguei o Covid. Deixa eu começar a orar e ali você acha que está orando com fé. Mas não é isso. Isso daí também é algo que eu não estou dizendo que não é louvável, a gente deve fazer isso, mas o que eu estou querendo explicar é que não significa que a gente tem fé, que a gente é justo para ter a fé do nível de Jesus Cristo. Não, para a gente ter a fé do nível de Jesus Cristo, a justiça tem que ir aumentando cada vez mais dentro de nós e a gente vai adquirindo a fé. O capítulo 3 é a oração de Abacuque. Abacuque vai falar com Deus através da oração, comentando sobre toda essa situação, em agradecimentos a Deus e entendendo o caráter de Deus, entendendo o porquê e quais são os planos de Deus para a Babilônia. Então ele entendeu tudo isso e entrou em orações, em glorificações a Deus. E a seguir também vou colocar para vocês, para encerrar, o versículo-chave de todo o livro. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Abacuque 3, versículo 17. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Abacuque 3, versículo 18. E o versículo-chave continua sendo 3:18. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Que nós trabalhemos constantemente para que a justiça em nós aumente e que Jesus acrescente a nossa fé. Que a nossa fé não aconteça apenas em certos momentos, em certas ocasiões, em momentos em que sentimos tristes ou alegres ou decepcionados, que vamos visitar alguém, que alguém está enfermo. Não, que a gente entenda que a fé é uma mudança de vida, é algo que vai acontecer em nós dia e noite. Não importa a hora, a gente tem fé. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez.
Que Jesus os abençoe e acrescente muita saúde, paz, alegria em suas vidas. Bom dia, meus irmãos, muita paz.